Nascido na cidade de Campanha, Minas Gerais, Francisco de Paula Victor enfrentou preconceitos e venceu barreiras sociais para ser ordenado padre pela Igreja. Ele é o primeiro ex-escravo a ser beatificado no Brasil. A devoção ao nosso beato Padre Victor começa aqui praticamente no final do século passado, né? Aqui nessa paróquia Nossa Senhora da Ajuda, foi onde ele pastoreou por mais de 50 anos. Né? Eu gosto sempre de dizer que ele era um sacerdote extremamente configurado ao coração de Cristo, bom pastor, porque já dava sinais desse santo pastoreio durante a própria vida ministerial dele, né? Então eu digo que os grandes santos foram aqueles que foram reconhecidos não simplesmente depois da morte, mas já tinha traços de santidade durante a vida, né? E viveu bem a sua vocação sacerdotal, apesar de todos os percalços históricos do século XIX, né? Como primeiro sacerdote negro, né? Ordenado no Brasil. Então viveu com muita dignidade o seu ministério aqui e foi sinal da santidade de Deus no meio do seu povo, né? E ele é um sinal de enfrentamento de todos os desafios e de esperança de uma humanidade onde todos possam se reconhecer como filhos e filhas de Deus. Nós que estamos nesse ano vocacional, né, a vocação à santidade que estamos vivendo também, é a vocação para todos. Deus não faz acepção de pessoas, mas fez com que ele fosse esse sinal, né, de contradição para a sociedade de uma época que não entendia, portanto, o ingresso desse homem santo, né? A santidade de Deus é para todos, independente da sua etnia, da sua condição social. O Padre Victor, ele era um visionário, né? Um sacerdote que conseguiu enxergar para além do seu tempo e um coração muito despojado, né? Um homem que acolhia os pobres na sua casa, evangelizava e era muito preocupado com a educação. Essas são as duas mensagens que eu poderia deixar, né, sobre a importância desse grande homem ainda, que é procurado, venerado, respeitado por pessoas da nossa diocese, da Campanha e de todo o sul de Minas. E o Papa Francisco, quando o beatificou, falou: este sacerdote precisa ser conhecido para além do Brasil, porque a história de vida dele é muito comovente e o Papa Francisco sentiu que, de fato, ele tinha esses traços da santidade, né? A vida do beato Padre Victor nos motiva profundamente, porque a sua devoção começou já com ele em vida. Já como pároco aqui da Paróquia da Ajuda, a sua fama já era grande, a procura era imensa de pessoas, de paroquianos e de pessoas que foram se afeiçoando ao seu modo de ser como sacerdote diocesano. A imagem do beato como anjo tutelar retrata justamente essa imagem angelical, daquele que protege, que ampara, que sustenta, que abre os caminhos, que alarga os horizontes, como diz a própria palavra de Deus: mandarei anjos à sua frente. Então, beato é essa presença consoladora, que nos defende na frente, no meio, durante e atrás, demonstrando assim a fortaleza de Deus como a sombra do Altíssimo que nos protege e nos resguarda constantemente. A vida do nosso anjo tutelar é fascinante. É uma vida marcada, na minha pobre visão, 3 grandes categorias, 3 dimensões: a superação, a sua humildade e a sua vida pia, quer religiosamente, quer também socialmente, nos impulsionando a viver o que hoje tão belamente nos diz o Santo Padre, o Papa Francisco, de irmos para as periferias existenciais e geográficas e poder ser de fato a marca do bom pastor que exala o perfume e o cheiro de suas ovelhas. Aqui no Santuário Nossa Senhora da Ajuda estão os restos mortais do beato Padre Francisco de Paula Victor. Ele é conhecido como o anjo tutelar da cidade, pelos frutos de esperança e marcas de eternidade deixadas por ele. Em setembro, a cidade recebe aproximadamente 60 mil romeiros que vêm em peregrinações, participam de missas e procissões, em homenagem ao beato.
desde a barriga da minha mãe, sou devota, né? Então, desde então, venho sendo devota, seguindo e vindo, cumprindo promessas. E hoje eu venho, né, em nome de uma promessa alcançada, que foi pela minha mãe, que teve, no período de pandemia, o Covid, para ser entubada, e com as graças de Deus e do Beato do Padre Vitor, que ela conseguiu não ser entubada. Então, todo ano eu venho para poder cumprir essa promessa, trazer toda a nossa devoção. Ele é um espelho de missão e devoção, como ele foi em vida, humildade e bondade. Eu já nasci numa família que é muito devota mesmo, e a tradição lá da minha casa, e sempre a gente ouve as histórias dele, né, que ele era um servo muito bom mesmo. E eu trouxe isso pra mim. E hoje eu tenho um filho e, assim, tudo eu consagro a ele, né? É uma tradição da minha família mesmo e a gente aprendeu a amar mesmo, vendo tantas pessoas que o amam e que é nítido que o que ele faz, o que ele fez, né, aliás, foi muito significativo. É uma promessa que eu fiz mesmo, que todos os anos eu iria ajudar de alguma forma. E aí, alguns anos eu fico no memorial, alguns anos eu fico na fila, outros anos eu fico aqui na igreja mesmo. Eu sempre quero ajudar de alguma forma para poder retribuir, né? No começo eu vim 3 vezes a pé e esse ano é o segundo ano que eu venho de bike. Aí dá aproximadamente 40 e poucos quilômetros de Nepomuceno até aqui. E é isso aí, é fé. E cada ano que passa, se Deus quiser, tendo força, eu quero continuar essa ciclo-romaria. Eu rezo bastante pro Padre Vitor e com certeza ele atende minhas preces. E eu venho sozinho, venho rezando no caminho, é muito gratificante, é muito bom. Desde pequenininha, a minha mãe dizia assim, Santo Padre Vitor, né? E essa devoção foi assim, crescendo no coração da gente, principalmente nós que somos aqui vizinhos, né? Então assim, nasceu a devoção ao Padre Vitor. Ele é um grande intercessor, né? Principalmente para as nossas necessidades, de ajuda aos mais pobres, né? Muito intercessor junto de Deus. O Beato Francisco de Paula Victor é um modelo de humildade e perseverança, um verdadeiro apóstolo da caridade que se preocupava com os mais pobres. Ele deixou para o nosso país um legado de luta e superação dos preconceitos raciais, mas também de amor e obediência a Deus. Eu vou ficando por aqui, convido você a acessar o portal a12.com para que você possa ficar por dentro das notícias da igreja e também o aplicativo A Aparecida, para que possamos ficar todos conectados pela fé.